um pouquinho, tá? Problema da conexão, na verdade, e acabou aqui atrasando um pouquinho. Só que agora parece-me que a questão já foi resolvida e vamos iniciar a correção da prova. Hoje, basicamente, nós vamos fazer apenas a correção da prova, considerando o avançar de nosso conteúdo, está bastante adiantado já, está harmônico com o andamento do semestre, exatamente dos termos que a gente gostaria de estar como igual às aulas presenciais fosse. Muito bem. Algumas considerações sobre a prova. A grande maioria da sala foi bem, tá? A grande maioria da sala foi bem, teve um bom rendimento. Essa turma, infelizmente, não tivemos nenhum 10. Muito se deu por questões de fundamentação das respostas, tá? Alguns dos senhores não fundamentou da forma correta as respostas, tá? Ou simplesmente explicaram bem e não fundamentaram. E isso, de uma certa forma, levou com que as notas não fossem adequadas ou igual àquelas que os senhores esperavam. Tá? Quem não fundamentou, já cortei de cara meio ponto. Pelo menos meio ponto. A outra questão que levou as notas a serem um pouco mais baixas do que a expectativa de alguns foi em relação à argumentação. Muitos argumentaram errado. Argumentaram de uma forma insuficiente, argumentaram de uma forma insatisfatória, ou simplesmente citaram o artigo e não discorreram mais nada. Isso também fez com que a nota caísse. Tudo bem? Aqueles que mais argumentaram tiveram uma nota maior, um rendimento maior. Essa tendência se repetirá nas demais provas, caso tenham provas remotas no terceiro bimestre. Eu creio que não. Espero que nós possamos voltar às aulas normais a partir de agosto. Só adianto, a P2 será por essa plataforma, será remota. Tá? Provavelmente nos mesmos moldes em que eu enviei a P1, a P2 será da mesma forma. Provavelmente a prova valerá de 0 a 10. Ainda não é oficial, mas eu acredito que não terá provão excepcionalmente neste semestre. Tá? Neste semestre, excepcionalmente, não terá provão. Virá comunicação oficial, mas eu creio que não terá o provão neste semestre. Semestre que vem, tudo correndo na normalidade, ocorrerá. Agora, nesse semestre, não. E o que isso acarreta? A prova também valerá de 0 a 10. Tá? A P2, diferente de outros anos, valerá de 0 a 10 pontos. Tudo bem? Então, vamos à correção das questões, informando apenas. Quem tiver alguma dúvida nas respostas, ou na fundamentação, ou alguma coisa neste sentido, peço aos senhores que façam a pergunta pelo chat ou abre o microfone e faça a questão oralmente. Não há restrições neste sentido. Então vamos lá às respostas das questões. A questão número 1. Em um determinado processo, o juiz negou a gratuidade dos atos processuais, por considerar que o autor tem condições de custear o processo. Ao ajuizar o recurso cabível, o recorrente pretende que esta decisão tenha seus efeitos suspensos e que o relator, desde já, dê provimento ao recurso. Qual recurso os efeitos cabíveis para o caso em tela? Justifique e fundamente. Recurso cabível. Agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015. Cabe agravo contra denegatório de gratuidade? Cabe. Alguns dos alunos, alguns de vocês, colocaram a fundamentação também no artigo 101. Não era a minha ideia no primeiro momento, mas os senhores consultaram o artigo 101 e, de forma correta, fundamentaram dentro do artigo 101.
Logo, eu aceitei quem fundamentou no artigo 101. Só que um detalhe. Só que um detalhe. Agravo de instrumento, a regra é o efeito devolutivo apenas, ou seja, a decisão recorrida continua a surtir efeito. Para que o pedido do agravante tenha aceitação, é indispensável que o relator conceda o efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1019, inciso 1º do Código. E alguns, embora a grande maioria tenha acertado o recurso, pecou neste ponto, não colocar a fundamentação do efeito suspensivo ativo. Colocaram o efeito suspensivo, colocaram alguns efeitos ativos, mas não colocaram a fundamentação correta. Tá? E isso acarretou a perca de pontuação. Além disso, a argumentação de alguns que não foi adequada, e alguns ainda apenas citaram letra da lei. Citaram letra da lei. Ou seja, apenas transcreveram a letra da lei, o que eu não é assim. Tudo bem? Aí a pontuação foi caindo. Quem mais se aproximou daquilo que eu disse teve a pontuação máxima da questão de 2,5 pontos. Tudo bem? Agora vamos à questão número 2. Uma determinada decisão judicial foi proferida em audiência e prejudicou o autor, que teve sua ação julgada improcedente em razão das razões de decidir acima narradas. Qual a decisão? Quanto à decisão? Qual recurso cabível? E o prazo? Justifique. Aqui a grande maioria acertou o recurso. Apelação. Decisões proferidas em audiência, embora sejam decisões interlocutórias, elas não são mais recorríveis de imediato. Vamos lembrar o rol taxativo do artigo 1015, que é taxativo. Porém, algumas jurisprudências alargam as hipóteses de incidência. Entretanto, nenhuma delas diz respeito a decisões proferidas em audiência. Tá? As decisões proferidas em audiência, decisão interlocutória, cabe apelação, porque não cabe agravo de imediato. Vamos lembrar que o agravo retido não existe mais, que era o recurso utilizado quando do Código de 1973. Esse recurso não existe mais. Deu espaço aqui a pleitear a decisão interlocutória em preliminar de apelação. Tá? Ou seja, o sujeito pede algo em audiência, o juiz nega, por exemplo, a contradita de uma testemunha. O juiz nega a contradita e entende que aquela contradita, a parte entende que aquela contradita rejeitada prejudicou mesmo, pelo teor do depoimento da testemunha. Daí o juiz deu a sentença favorável à parte contrária, e essa parte que se sentiu prejudicada vai recorrer. Ela não pode entrar com o agravo retido na própria audiência. Ela tem que esperar o resultado do processo. Tem que esperar a sentença e, a partir da sentença, tomar as providências. Ou apela, caso a decisão lhe tenha sido desfavorável, ou, se for o caso de pleitear em contrarrazões, espera a parte fazer a apelação e, nas contrarrazões, esta parte coloca a decisão interlocutória que lhe foi desfavorável. Tá? O que eu descontei? A apelação acertou. Fundamentação, muita gente colocou o artigo 1009, acertou. Quem colocou o artigo 1012 não está a fundamentação das razões corretas. Então, 1012 fala justamente dos efeitos da apelação. E aqui eu remeto um pouco para a questão 3 também, que muita gente errou por fundamentar no artigo 1012. Tá bom? Então, o que acontece? Eu não considerei aqueles só colocaram a apelação e não justificaram o porquê que é a apelação. A sentença foi proferida em audiência. Em regra, é decisão interlocutória. Se a sentença proferida fosse sentença de mérito propriamente dito, também seria apelação. Todo jeito é apelação. Não cabe o agravo. O que eu queria? Que vocês discorressem mais. Não fossem tão simplórios, dessem opções dentro do que eu coloquei. Tá bom?
Isso levou muita gente a não ter a pontuação completa. Embora a grande maioria, a maioria esmagadora, tenha acertado qual recurso cabível. Ok? Então vamos à questão número 3. A questão número 3 é uma questão longa, por isso que a pontuação foi maior, valendo 3 pontos, justamente porque essa questão eu tirei da prova de prática jurídica do 4º ano do ano passado, quando eu ainda era professor de estágio supervisionado. Em razão do meu cargo na assessoria jurídica do município, eu não tinha como compatibilizar o horário, saí da prática, porém, vocês têm uma professora muito mais bem capacitada do que eu, da prática 3, que é a professora Juliana Alfaia. Esse problema eu passei na prova do 4º bimestre. Vocês vão ver prática de recursos no 4º bimestre. Provavelmente a professora Juliana já tenha alertados nesse sentido. Então, eu elaborei essa questão e achei pertinente colocá-la aqui também. Então, vamos ler a questão, e daqui é importante que vocês comecem a tirar item por item dos problemas. Porque são questões como essa que vocês encontrarão em concursos públicos, em provas de concursos públicos. E se vocês não conseguirem interpretar, fica difícil. Desculpem um pouco o problema na voz, e essa tosse não tem nada a ver com Covid. Eu estou saindo, quando eu tenho que sair de casa, eu saio muito pouco, quando eu tenho que sair devidamente mascarado e dando os respectivos distanciamentos. Vamos lá, questão número 3. Raimundo da Silva move uma ação de rescisão contratual contra Francisco Guzmão Lucena, referente ao inadimplemento de um contrato de compra e venda do imóvel residencial, no valor de R$480 mil. Valor este que Raimundo pagaria a Francisco ao final do contrato de 48 meses, com prestação de R$10 mil mensais. O motivo pelo qual houve pedido de rescisão contratual pautava-se na qualidade do imóvel ser inferior ao oferecido pelo réu. Raimundo pleiteou a rescisão ou a redução para R$360 mil, o valor já pago pelo autor. Para tanto, o requerente requereu a realização da prova pericial para apurar o valor real do imóvel, depoimento de testemunhas, que conhece o objeto adquirido e depoimento pessoal do réu. A ação tramita na comarca de Caracaraí, Roraima. Para quem tem dúvida, essa cidade realmente existe, tá? É uma cidade pequena lá perto da capital daquele estado. Corre na terceira vara civil dessa comarca, sobre o número 1234556/2018. Na defesa do réu, este não alegou preliminar de qualquer espécie. Porém, no mérito, pleiteou a improcedência da ação, por descrever que o autor tinha pleno conhecimento da construção e que assumiu o risco de uma construção antiga, por considerar que o ponto do imóvel em uma movimentada avenida compensaria o investimento. No saneamento do processo, o juiz deferiu as provas solicitadas e a perícia comprovou o pleito de Raimundo, que, na audiência de instrução e julgamento, pleiteou a tutela antecipada. Todavia, o juiz deferia a tutela provisória na sentença de mérito, 3 meses depois. Nesta decisão, o juiz declarou rescindido o contrato, dando o mesmo por quitado em R$360 mil. O deferimento da tutela antecipada, além da condenação de Francisco no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor alterado do imóvel. Inconformado, Francisco procura um advogado para que sejam tomadas as providências cabíveis. Qual o recurso cabível? Existe a possibilidade de mais de um? Justifique e fundamente. Primeiro, recurso cabível é apelação. Tá? Artigo 1009 e 1014. Alguns colocaram agravo de instrumento, equivocadamente. E por que colocaram agravo de instrumento? Por causa da tutela antecipada. Repito, tutela antecipada é decisão interlocutória. Decisão interlocutória é cabível agravo. Entretanto, aí paira o problema. Entretanto, tutela provisória na sentença o recurso cabível é a apelação. Porque por mais que decisões interlocutórias possam ser proferidas junto com a sentença de mérito, como a sentença de mérito põe fim à lide, é o ato culminante do processo, é o ato maior do processo, e eu não posso ter dois recursos
contra a mesma decisão, salvo a hipótese da apelação, o recurso cabível é a apelação. Tá? Da sentença cabe apelação, até mesmo no que diz o artigo 1009 em seus parágrafos 1º e 2º. Que decisões interlocutórias proferidas à sentença cabe apelação. E aqui tem algumas dicas também. Improcedência. Quando eu falo em improcedência, o juiz rejeitou o pedido do autor. E ele não vai rejeitar o pedido em outro momento. Vai rejeitar na sentença. For decisão interlocutória que nega o pedido, ele rejeita ou indefere, porque ele não entrou no mérito. Quando ele entrou no mérito, julga procedente ou improcedente. Ou se for a sentença sem análise do mérito, extingue o processo. Condenação em custas e honorários. Não tem decisão interlocutória, gente. Só tem em sentença. Como eu disse, a maioria acertou. Teve alguns que colocaram embargos de declaração também. Os embargos de declaração eu aceitei dependendo da argumentação que o aluno colocou na resposta. Porque só colocar embargos de declaração 1022 a 1026, não aceitei. Agora, colocar o porquê dos embargos, quando as hipóteses de incidência, e apontar eventualmente onde que consta o cabimento dos embargos de declaração, eu acabei aceitando. Teve alguns que colocaram os dois, embargos e depois apelação. O correto é embargos primeiro, se o aluno encontrar alguma das falhas elencadas no artigo 1022, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, um desses 4, e posteriormente ao julgamento dos embargos de declaração, caberia apelação, nos termos dos artigos 1009 e 1014. Quem mais se aproximou disso, fundamentando nos artigos corretos, eu dei os 3 pontos. Só que teve gente que fundamentou no 1012. De novo, está errado. O 1012 fala dos efeitos em que a apelação é recebida, que é a regra do duplo efeito, devolutivo e suspensivo. As exceções estão elencadas lá no parágrafo 1º e seguintes. Ok? Então foi nisso. Muita gente não argumentou da forma correta. Ou só citou a letra da lei. Aí só citou, aí dançou, né, meu amigo? Aí não tem jeito. Não adianta só transcrever, tem que transcrever transcrever não. Apenas cita a letra da lei. Cita o artigo. Cita e argumente com suas próprias palavras. É isso que deve ser feito. Tudo bem? E por fim, a questão número 4, que diz o seguinte: é possível o juízo de retratação no agravo interno? Em quais situações? Fundamente. Sim. Qualquer recurso, excetuando-se sentenças que julguem o mérito depois do despacho inicial, cabe em retratação. O agravo cabe em retratação, os embargos de declaração cabe em retratação, a apelação de sentenças terminativas cabe em retratação. Especial e extraordinário, em alguns momentos cabe, mas a regra é que não cabe, como nós já vimos. Mas agravo interno cabe. Tá? É plenamente cabível. Só que como vai se dar a retratação? No primeiro momento, o relator dá a decisão monocrática. Decisão monocrática com fundamento do artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º. Saiu a decisão interlocutória, a decisão monocrática. Cabe o agravo interno no prazo de 15 dias úteis. O sujeito protocola a ação, o agravante protocola o pedido, o relator automaticamente dá prazo para a parte contrária fazer as contrarrazões ao agravo interno, e depois das contrarrazões é possível a sua retratação. Tá? Ou seja, é possível que o relator se retrate na decisão monocrática. Caso ele se retrate, julga o recurso prejudicado, ou seja, não vai nem a julgamento pelo colegiado. Agora, se ele não se retratar, ou ele querendo se retratar no colegiado, ele também pode. Tá? O que não pode fazer o relator é decidir monocraticamente, negando o agravo interno, e principalmente, utilizando-se dos mesmos fundamentos da primeira decisão proferida. Tá? E qual é o fundamento disso? Artigo 1021. O 1021 traz todo o processamento do agravo interno, em todos os seus parágrafos, do primeiro ao parágrafo 5º. Tá? Quem mais se aproximou dessa teve os 2 pontos dessa questão. Agora, teve gente que colocou o embargo de declaração.
Teve gente que colocou agravo que não era possível. Ou se era possível, fundamentou nos embargos de declaração. Aí errou, né? Tem que fundamentar de acordo com o recurso. Teve gente que fundamentou a apelação no agravo, teve gente que fundamentou agravo na apelação, com o artigo da apelação, e assim por diante. Aí tá errado. Tudo bem, pessoal? Então, estas foram as considerações referentes à prova do primeiro bimestre. Lembrando, a grande maioria foi bem. Se teve umas 3 ou 4 vermelhas numa turma que tem 40 e poucos, a média tá boa. Os parabenizo pelas notas, os parabenizo pelo empenho e pela dedicação, e faço um pedido. Não baixem a guarda, não baixem a bola. Continuem estudando, continuem focados. Tá? Questão 2. Deixa eu ver aqui, Guilherme. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que está a questão 2. Deixa eu ver aqui, Guilherme. Só um instante, por favor. Bom, na verdade, realmente houve uma falha minha. Eu vou fazer um levantamento dos que tiveram uma pontuação abaixo e poderei fazer as adequações. Em todas as questões eu coloquei justifique e fundamente. Nessa 2 em especial, realmente houve uma falha de minha parte. Peço desculpas pela falha, porém eu vou fazer as devidas adequações. Tá? Não vão ser todos, vão ter um meio ponto adicional, mas eu vou analisar caso a caso. Tudo bem? Mais alguma ponderação, pessoal? Que alguém gostaria de fazer? Nossa, que silêncio, hein, povo? Pelo amor de Deus. Então, quem vai falar é o professor agora mais um pouquinho. A Larissa disse que está tudo certo. Então, vamos falar um pouquinho da P2. Os artigos vão cair na P2. Dos artigos 294 a 311, anotem aí. Artigos 294 a 311 e 1029 a 1045 do Código. Recurso especial extraordinário, agravo em especial extraordinário, embargo de divergência e tutelas provisórias. Essa matéria vai cair na P2. Tudo bem? Como eu acredito que o professor que me antecedeu deve ter falado, as provas serão iniciadas a partir do dia 8 de junho. Tá? Agora, qual vai ser o dia específico da minha avaliação? Ficará a critério da coordenação, que ela divulgará o calendário em breve. 1029 é 1045, Beatriz. 1029 é 1045. Tá? Esses são os artigos que saíram na prova. Prova a partir do dia 8. Tá? Acredito que todas as avaliações iniciarão às 18h50. Então não vai ter mais aquela questão de prova iniciada às 20h30. Também isso para que vocês tenham um tempo maior de fazer a prova. Tá? Agora, qual é o tempo máximo? Será fixado pela coordenação também. Mas acredito que todas as provas começarão às 18h50. Mesmo, por exemplo, a nossa aula hoje começaria às 8h30. Também começando quase 10 para as 9. Mas é importante que vocês já saibam. Parece que todas iniciarão às 18h50. Tá? Dentro desses artigos que eu falei para vocês. Prova provavelmente vai seguir a mesma sistemática, questões manuscritas. Mando para vocês via área do aluno e vocês me mandam pelo e-mail. Apenas vou pedir um pouquinho para falar e-mail. Teve alguns de vocês que mandaram a prova com a foto de cabeça para baixo. Eu tive que girar, alguns mandaram de lado, tive que virar o pescoço assim, ó. Aí não dá para ir corrigir de uma forma mais confortável. Então, cuidado na hora que vocês forem mandar a foto, mandem em pezinho para que a gente possa corrigir. Até corrigir mais rápido e corrigir mais adequadamente de acordo com o que vocês escreveram. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Algum questionamento, alguma crítica, alguma sugestão? Podem usar o chat também, viu? Se alguém tiver com dúvida, pode usar o chat. Tá? Se eu farei revisão. Marcela, é possível ver a prova, mas assim, eu não imprimi os papéis, tá? Então eu não fiz aquela vista assim, corrigir certo, errado, etc. Tá?
Porque, primeiro, que eu não tenho impressora na minha casa, teria que ir até meu escritório. Segundo, que são muitos papéis que eu teria que imprimir. Alguns professores até tiveram a cautela de imprimir, mas elas estão seguras. O que eu posso fazer, se alguém tiver alguma questão para corrigir separadamente, analisar separadamente, posso até fazê-la, tá? Para que a gente possa verificar a questão. Corrigir novamente a questão número 3. Dona Sandra, proprietária do Maravilhas do Trigo. Salgados excelentes, viu, gente? Quem quiser comprar, vale a pena. Realmente é um sabor maravilhoso. Olha o merchan que eu estou fazendo, Sandra. Vamos lá, questão número 3. Vamos lá na questão número 3. O recurso cabível é apelação, tá? Por que apelação? Porque o juiz deu uma sentença de mérito. Ao final do processo, o juiz da sentença condenou em custas, honorários, etc. Eu queria que argumentasse também que não seria grave o instrumento por qual motivo? Embora ele tivesse deferido uma tutela provisória. Tutela provisória, quando é deferida na sentença, é apelação. Embora a natureza da tutela provisória ser decisão interlocutória, cabível do agravo do instrumento, no caso, mas essa em especial foi dada na sentença. Por isso que é apelação. Alguns alunos colocaram embargo de declaração, dependendo das argumentações, apontando quais são os pontos eventualmente obscuros, contraditórios, omissos, ou que contém algum erro material, eu considerei, tá? Mas eu analisei caso a caso. E descontei ponto, não sei se foi especificamente caso de um ou de outro aqui, eu descontei ponto para quem não fundamentou, tá? A questão 2, o Guilherme bem me lembrou, vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada em todas as provas e vou, dependendo do caso, atribuir a pontuação mais generosa nesse sentido, tá? Mas as outras todas, quem não fundamentou, eu já descontei meio ponto logo de cara. Tudo bem, Sandra? Tudo bem os demais? Então tá bom, pessoal. Só acho que se ninguém tiver mais dúvida, eu vou encerrar por hoje. Aí na sexta-feira voltaremos às nossas aulas. A Beatriz, eu acho que perguntou em relação à revisão. Deixa eu ver aqui quem perguntou sobre revisão. Tá, da Beatriz. Olha, posso fazer algumas revisões, a gente tem tempo para isso, mas as revisões principalmente estarão dentro das aulas, né? As aulas por si só já é uma ferramenta e tanto. Eu fazendo vista das provas onde escutei o pessoal do terceiro ano, eles dizem que as aulas ajudam mais do que qualquer leitura para a realização das provas deles. Tá? Então, eu vou disponibilizar as gravações do Google Meet. Eu estava apanhando um pouquinho no começo, mas essa eu já adianto, é a ferramenta que eu vou utilizar. Por quê? A ferramenta permite exatamente isso que vocês estão fazendo, interação em tempo real. Tá? Ou digitando, ou abrindo o microfone para perguntar. É uma ferramenta maravilhosa nesse sentido. Faz com que matemos um pouco da saudade entre professor e alunos, e também permite a interação em tempo real, que é o objetivo de uma sala de aula. Não fica aquela coisa fria de uma aula EAD. Estamos à distância, mas a aula remota é diferente. Cada professor tem o seu método, cada professor tem uma sistemática diferente de fazer e levar conhecimento, mas essas ferramentas acabam nos aproximando. O YouTube é bom, maravilhoso, mas não tem uma facilidade de comunicação em tempo real como essas ferramentas agora. A faculdade disponibilizou isso aqui é fruto de ferramentas que a ENE disponibilizou para nós e para vocês, e que nós vamos explorar ao máximo possível. E se Deus quiser, a partir de agosto, rezando todo dia, orando, para quem, dependendo da fé de qualquer pessoa, da fé de vocês, rezando e orando para que arrumem logo um remédio, uma cura para essa doença dos infernos, e que possamos voltar às nossas aulas presenciais. Sem não, antes tomar alguns cuidados. Provavelmente, vocês vão ver todos usando máscaras no começo. Eu acredito que esse seja o normal por um tempo, o distanciamento mesmo em locais como a faculdade, mas aos poucos voltando à nossa rotina
e o nosso local, que é de fato as aulas, e de vocês a sala 63. Agora, climatizada, com os devidos zelos com o conforto de vocês. Espero que logo, logo possamos voltar ao nosso ambiente físico, nosso ambiente presencial. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Em nome de Jesus, Anderson, sempre. Vejo que você está orando bastante. Isso é bom. Isso é muito bom. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite e até sexta-feira. Sexta-feira, aula normal. Tudo bem? Tamo junto sempre. Valeu, pessoal. Boa noite a todos e até sexta-feira. Bom, Anne e Jonas podem sair também, tá? Obrigado, pessoal, e boa noite.